Graça e paz, meu querido irmão. Esse é o nosso tempo com Deus de hoje. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. És a minha rocha inabalável. Tu és o meu socorro bem presente. E o texto de hoje está lá em Salmos 73. O tema é o problema da prosperidade dos maus. Esse Salmos foi escrito por Asaf. Asaf era um levita, era um chefe dos levitas da casa de Davi. E ali ele tem uma situação que acontece com ele, que muitas vezes acontece comigo e com você também. Olha que interessante, olha o versículo 2. Quanto a mim, Asaf está falando dele, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Se você continuar lendo o Salmo 73 inteiro, você vai ver que ele começa a descrever algumas pessoas que não criam em Deus, algumas pessoas que não tinham crença nesse Deus que nós cremos, e essas pessoas mesmo assim eram prósperas. E ele começou a ver essas pessoas, as pessoas arrogantes, as pessoas maliciosas, as pessoas que faziam coisas erradas, e ele via essas pessoas e começava a invejar, e começava a ver que essas pessoas tinham muitas coisas, e ele começava a questionar o porquê que essas pessoas tinham tantas coisas, porquê que elas eram prósperas, e porquê que Deus permitia que elas eram abençoadas. Abençoadas em termos, porquê que Deus permitia que essas pessoas tivessem tantas coisas nessa terra. E ele começa a olhar para isso, e muitas vezes eu e você somos assim. Nós começamos a olhar para pessoas que têm comportamentos ruins, pessoas que têm comportamentos que não agradam a Deus, pessoas que muitas vezes até debocham de Deus, pessoas que muitas vezes fazem coisas que desagradam ao Senhor, pessoas que acham que são donas de si, pessoas que muitas vezes afrontam ao Deus vivo a quem aqui nós servimos, e muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e vemos e parece que elas não têm problema nenhum, parece que elas são tranquilas, parece que elas vivem uma vida perfeita nessa terra. Aconteceu isso com Asaf também. Ele começa a olhar para essas pessoas e começa a invejar essas pessoas. Meu querido, eu e você que estamos aqui, nós que cremos nesse Deus, nós não podemos ter isso no nosso coração. Nós não podemos ter essa inveja no nosso coração. Nós não podemos olhar para essas pessoas achando que elas são abençoadas mais do que nós que cremos em Cristo Jesus. E olha o que acontece com Asaf. No versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e eu atinei para o fim deles. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se amargurou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional na tua presença. Aí ele começa a entrar no santuário de Deus, aí ele tem intimidade com Deus, ele fala, até que entrei no santuário de Deus, e eu compreendi o fim desses aí. Esses aí que são arrogantes, esses aí que têm tudo nessa terra, esses aí que fazem tudo que é errado, esses aí que agem pisando nos outros, esses aí sim que são arrogantes, esses que são maliciosos, esses que falam, que apontam a palavra contra Deus, esses que falam contra o nosso Deus vivo, até que eu entrei no santuário e atinei para o fim deles. O Senhor os coloca em lugares escorregadios, o Senhor faz como um sonho quando se acorda, e o Senhor despreza a imagem deles. Amados, o que nós cremos é para a eternidade. Por mais que você olhe para essas pessoas, muitas vezes ache que ela não tem problemas, saiba de uma coisa: Deus nos fez para a eternidade com Ele. Sabe que o maior presente que Deus nos dá é a vida eterna nele, é Ele morar em nós. Nós temos a habitação dele, nós temos o templo do Espírito Santo. Então os problemas que vierem na sua vida não podem ser maiores do que o teu Deus. Pare de olhar para essas pessoas, pare de simplesmente invejar essas pessoas e olhe para o Deus que é vivo, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos e projetos, no nome de Jesus. Levanta